Estamos lançando hoje a TV Cliente, do Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Serão apresentados diariamente vídeos explicativos à população sobre diversos temas, como tarifas bancárias, conta inativa e tarifas ilegais que os bancos estão cobrando de você, cliente. E a primeira edição do TV Cliente vai abordar quais são os seus direitos ao encerrar uma conta e não deixá-la inativa, cobrando taxas e juros até virar uma bola de neve. Quando mudou para Brasília, Dona Vera esqueceu que tinha uma conta aberta em um banco no Rio de Janeiro. A instituição faliu e ela só lembrou da conta quando foi procurada pelo imposto de renda. Alguns anos depois, ela passou por outra experiência parecida. Procurou um banco para abrir uma poupança, mas o funcionário criou uma conta corrente. Com a cobrança das taxas, ela só descobriu que tinha conta quando a dívida apareceu. Pensei que tivesse aberto uma poupança e a moça me deu o número de conta. E eu deixei lá o dinheiro e quando eu vi eu estava devendo ao banco. Assim como Dona Vera, muitos brasileiros esquecem de fechar a conta e acham que parando de usá-la, ela será cancelada automaticamente. Mas as taxas continuam sendo cobradas. Se houver cheque especial, o valor é usado para pagar as tarifas. No final, o resultado quase sempre é a dívida. Como não há nenhuma lei sobre o que pode ou não ser cobrado em contas não movimentadas, em 2007 a Federação Brasileira de Bancos lançou um roteiro de procedimentos para encerrar uma conta corrente. No ano seguinte, os próprios bancos criaram o Código de Autorregulação Bancária. Os documentos tornaram as regras para as contas inativas mais claras. Pelos textos, a partir do momento em que a conta estiver inativa e sem saldo, as taxas podem ser cobradas por até 90 dias. Depois, o banco deve notificar o cliente. Se houver dinheiro na conta, as cobranças podem ser feitas por 6 meses. Se o cliente não aparecer até 30 dias depois de avisado pelo banco, a conta é cancelada. Caso a regra não seja cumprida, o consumidor deve procurar o PROCON, que pode notificar e até multar o banco. Mas para evitar qualquer tipo de problema, o certo mesmo é procurar a instituição e cancelar a conta. Dica dos próprios consumidores. Qualquer saldo que você deixar lá de 1 centavo, R$1, ela vai continuar em aberta. Ele não pode abandonar a conta assim, porque o nome dele ficou lá, né? E a conta aí tem que dar baixa. Bem, aqui no estúdio, o diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Roberto Freitas. Boa tarde. Boa tarde. Então quer dizer que se você deixar a conta lá inativa, você não usar por um tempo, ela não é cancelada automaticamente, mesmo depois dessas mudanças? Não, eu acho que é prudente, em primeiro lugar, observar que existe uma relação de hierarquia entre o Código de Defesa do Consumidor e esse que vem sendo chamado de Código de Defesa do Consumidor Bancário, que é uma resolução do Banco Central que trata de aspectos relativos a questões bancárias, mas, de toda sorte, o que pauta a relação de consumo entre cliente e banco é o Código de Defesa do Consumidor. Então é importante deixar isso bem claro. E o que diz o Código de Defesa? O Código de Defesa do Consumidor veda qualquer cobrança que não tenha sido autorizada ou cobrança abusiva. Então, nesse sentido, é prudente que o consumidor, para que encerre a conta, proceda a todos aqueles atos que são determinados na resolução do Banco Central, para que ele não tenha nenhum problema em relação a eventuais cobranças que venham a ser feitas. Entretanto, as cobranças que venham a ser feitas para as quais não haja nenhuma prestação de serviço, ou cobranças que venham a ser feitas fora dos parâmetros, digamos, de informação, de boa-fé, de equilíbrio da relação entre o consumidor e o banco, esses todos são passíveis de serem devolvidos em dobro. Portanto, é importante lembrar, para que o consumidor se acautele, é importante que ele dê informação ao banco, proceda a todos aqueles... diga que quer cancelar. Diga que quer cancelar, preencha todos os formulários, fique com cópia desses formulários, indique que quer cancelar e a conta que, mesmo sem saldo, continuar ativa, ela terá uma cobrança exclusivamente em relação aquele valor relativo à tarifa da manutenção da conta. Nada mas além. se a pessoa não está usando a conta, é legal essa taxa?
Não, veja, uma coisa é, o banco tem o direito de fazer a cobrança em relação à manutenção de uma conta ativa, não é isso? Então, se Quer dizer, só por ela estar aberta, taxa o banco vai cobrada. cobrar a taxa pela manutenção daquele serviço, que é a disponibilização de uma conta ativa. O consumidor, mesmo que não esteja utilizando essa conta, ela está disponível para ele. Portanto, o banco tem direito de fazer a cobrança relativamente a esse serviço que oferta. Assim que o consumidor indique ao banco, por meio de uma informação, olha, eu quero encerrar a minha conta. Existe um procedimento, num período determinado, essa conta vai continuar ativa para que todos os cheques emitidos, as movimentações sejam efetivadas e após esse período que hoje é 90 dias, essa conta é encerrada e, portanto, não existe mais a relação entre o banco e o consumidor. O que não é possível é a cobrança de serviços para os quais o consumidor não fez nenhum tipo de pedido nesse período, ou enfim... Como cheque especial? Como cheque especial, ou como tarifas que são acrescidas ao valor da manutenção da conta. Ok, vamos saber agora quais são as dúvidas dos consumidores. A gente confere a primeira pergunta sobre o assunto. Meu nome é Wenderson de Oliveira, sou militar. Gostaria de saber qual o procedimento correto para me fechar uma conta e não ter dor de cabeça depois. Aquela história de ligar e avisar, né? Sim. Para o banco tem que ser uma coisa formal? Os meios de prova em direito do consumidor são os meios de prova admitidos em geral. Entretanto, é sempre bastante importante que o consumidor tenha um meio de prova escrito. Portanto, para que não haja problema com relação ao encerramento de conta, dirija-se à sua agência, faça o encerramento por escrito, obtenha uma cópia da documentação que comprova o seu desejo de encerrar a conta e também, por outro lado, se precaveja no sentido de que cheques emitidos, autorizações de débito e outras despesas que sejam relativas àquela conta também sejam todas encerradas e sejam todas previstas. Não é? Haja se tiver a provisão. cheque predatado, tem Sim. que quitar isso antes. Sim, se tiver cheque pós-datado, tem que ser quitado antes. Ou, de outra forma, que seja provisionado o valor para dentro daquele período que a conta ainda permanecerá ativa, para que ele seja saldado. Se o CPF do correntista, por exemplo, estiver irregular, ele tem o direito de cancelar a conta, por exemplo? Ou tiver algum cheque assustado? Não, veja, aí a relação, quando há uma situação de alguma pendência em relação à licitude, até que essa pendência seja esclarecida, a relação entre o banco e o correntista permanecerá. Mas essa é uma questão que também enseja uma regulamentação específica do Banco Central. Outra pergunta das ruas. Meu nome é Daniel Pereira, sou motorista. O que é que eu devo fazer para cancelar um cartão de crédito? E se mesmo assim eu ainda continuar recebendo cobranças? O que faz? Essa é uma questão importante. Há algum tempo atrás, os cartões, as operadoras de bandeiras de cartão de crédito emitiam os cartões e, ato contínuo à emissão do cartão, já faziam a cobrança daquele valor pela oferta do serviço. Isso hoje em dia não é mais aceito, não é mais possível. Isso foi fruto, inclusive, de atuação do Ministério da Justiça, dos PROCON nesse sentido e da própria Justiça, do próprio Poder Judiciário. O cartão de crédito, para que seja efetivado como um serviço prestado, necessita de uma autorização do consumidor e, portanto, algum ato positivo do consumidor no sentido de liberar o cartão de crédito para que ele possa ser utilizado. Com relação ao encerramento dessa prestação do serviço, é sempre conveniente, mais uma vez eu reitero, que isso seja feito de alguma forma positiva, ou seja, o consumidor manda uma comunicação via e-mail, ou o consumidor se dirige ao banco que eventualmente esteja ligado àquela bandeira de cartão de crédito e faça uma manifestação documentada do encerramento dessa relação de prestação de serviço, de fornecimento de prestação de serviço. Então, por telefone, só nem pensar. E se for por telefone, a anotação dos números de protocolo, data, eventualmente uma testemunha de que foi feita essa ligação, para que não haja eventualmente dor de cabeça posterior. Mais uma pergunta? Meu nome é Lohan, sou massoterapeuta. Eu queria saber, se a conta for conjunta, o procedimento é o mesmo para fechar a conta? É o mesmo? Sim, basicamente o procedimento é o mesmo. Novamente, o que é importante é que o consumidor, as pessoas envolvidas nessa
relação de consumo, deem a informação de forma bastante eficaz, ou seja, que possa ser comprovada a posteriori, ou seja, ambos os titulares da conta se dirijam à sua agência bancária e façam a manifestação documentada do desejo de encerramento dessa conta. Quer dizer, os dois têm que estar em consenso, né? Senão não dá certo. Um vai ter que manter a conta mesmo assim. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Se você, cliente, se sentiu lesado por algum desses motivos, procure o PROCON de sua cidade e fique ligado nas próximas edições do TV Cliente.